Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 19 de janeiro. Nós estamos então dando continuidade à nossa jornada bíblica, percorrendo as páginas do livro do Apocalipse, na busca de cada dia sermos melhores. Estamos no capítulo 12 do livro, procurando compreender o que João quer nos dizer a partir da resistência das comunidades. Então vamos fazer nossa oração, nos preparando para este momento orante com a palavra de Deus. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dá-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém, marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja a verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é o que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos faça sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso texto bíblico hoje é o capítulo 12, versículos 7 a 18. Aconteceu então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão combateu junto com seus anjos, mas não venceu, e não houve mais lugar para eles no céu. Então foi expulso o grande dragão, que é a serpente, o chamado Diabo e Satanás. E ele, que engana todos os habitantes da terra, foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: Agora aconteceu a salvação, o poder e o reinado do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Porque mesmo diante da morte não se apegaram à própria vida. Por isso alegrem-se os céus e todos os que habitam aí. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vocês com grande furor, sabendo que tem pouco tempo. Quando o dragão viu que tinha sido expulso para a terra, tratou de perseguir a mulher, aquela que tinha dado à luz um filho homem. Mas a mulher recebeu as duas asas da grande águia, para que pudesse voar até o deserto ao seu lugar. Aí é alimentada por um tempo, 2 tempos e meio tempo. Então a serpente lançou da boca um rio de água atrás da mulher para arrastá-la. Mas a terra ajudou a mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da boca. Então o dragão se irritou ainda mais contra a mulher e decidiu fazer guerra contra o restante dos filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Para isso, o dragão se colocou de pé na praia do mar.
Palavra do Senhor, graças a Deus. No conflito entre profecia e mentira, Deus não é neutro. Pelo contrário, posiciona-se a favor das comunidades proféticas que resistem e contra o projeto de mentira que constrói e sustenta a sociedade injusta. É o que podemos perceber nos versículos 7 a 9. O autor recorre a uma lenda popular que tem suas raízes na parte narrativa do livro de Jó, sobretudo nos capítulos 1 e 2. Lá se mostra que Satã tem entrada franca na corte de Javé, e por causa de uma aposta maluca, Jó cai na desgraça. A questão é séria. Será que Deus é responsável pelas desgraças que atingem o povo? Estaria ele compactuando com o mal e com a mentira? Será que Deus se deixa enganar desta forma? Seria o mal que atinge as comunidades o resultado de uma brincadeira de mau gosto entre Deus e Satã? O autor do Apocalipse não dá espaço a dúvidas. Deus não compactua com o mal e a mentira. Assim, ele muda completamente uma lenda popular que mantinha o povo submisso e acomodado, pensando: é assim mesmo, é a vontade de Deus. Algo que infelizmente ainda permanece na mentalidade de muitos do nosso tempo. Para provocar uma reviravolta, ele fala de uma batalha no céu, a moradia de Deus. Pois Satã não só acusa maleficamente os fiéis, mas também pretende ocupar o lugar de Deus. Miguel, nome que significa quem é como Deus, batalha contra o acusador malvado e usurpador do lugar de Deus. O derrota e expulsa do céu. Assim fica claro que Deus é o único absoluto Senhor da história, e na morada dele não há lugar para apostas malvadas que prejudiquem as comunidades proféticas e resistentes. Não há nenhuma parceria entre Deus e Satanás. O mal que acontece na humanidade, portanto, deve ter outra origem. A seguir é dada a ficha do pai da mentira. Trata-se da antiga serpente, diabo ou Satanás, aquele que seduz todos os habitantes da terra. Diabo e Satanás são palavras sinônimas e significam adversário ou inimigo. Sua arma sempre foi a sedução, o que leva as pessoas a acreditar que a injustiça é justiça e que a morte é vida para o povo. É o pai da mentira, que perverte as relações e gera uma sociedade desigual. Desde o início da humanidade ele foi assim, e Deus nunca fez alianças com ele. O pai da mentira, com todo o seu exército, foi derrotado e expulso do céu. Por isso é hora de comemorar. Os versículos 10 a 12 são um hino de vitória. O hino é cantado no céu, mas repercute na terra, pois os seguidores de Jesus são chamados de nossos irmãos. A vitória aconteceu em dois momentos sucessivos. Primeiro pela morte e ressurreição de Jesus e em seguida pelo enfrentamento das comunidades proféticas que resistem até a morte contra a mentira. Cuidado, porém. O dragão foi derrotado no céu e expulso para a terra, onde vivem as comunidades proféticas. Elas o vão derrotando mediante o testemunho de Jesus. Mas o dragão ainda não foi totalmente vencido. É hora de intensificar a profecia e a resistência, pois ele está cheio de furor. Sua fúria se volta contra as comunidades, aqui representada pela figura da mulher, perseguindo-as e matando seus membros. O dragão, vencido na ressurreição de Jesus e no testemunho profético, se volta contra as comunidades. É a situação do tempo do livro do Apocalipse. Mas Deus, o aliado fiel, provoca um novo êxodo para as comunidades. Estes versículos recordam a saída dos hebreus do Egito e a passagem do Mar Vermelho. Deus os tirou de lá e os conduziu ao deserto, abrindo o mar para que o povo pudesse passar. Do mesmo modo, hoje ele conduz as comunidades proféticas ao deserto,
impedindo que sejam engolidas pelo rio que o dragão vomitou contra elas. No passado, Deus alimentou seu povo no deserto. Da mesma forma, alimenta as comunidades durante o tempo de perseguição, protegendo-as e libertando-as. A expressão um tempo, 2 tempos e meio tempo é idêntica a 3 anos e meio, tempo simbólico que denota o período de tribulação, enfrentamento e resistência das comunidades proféticas contra a mentira. A perseguição vai passar, 3 anos e meio é a imperfeição. O dragão desaparecerá, mas não é hora de acomodação. Pelo contrário, somente pela profecia e a resistência é que ele poderá ser totalmente eliminado. Ele continuará perseguindo os descendentes da mulher. A perseguição de Domiciano na época do Apocalipse se estendeu por todo o império. Mas Deus já decretou que irá desaparecer logo. Resta-lhe pouco tempo. Essa certeza animava as comunidades na luta e na resistência. Não é hora de acomodação, pois o dragão ficou em pé na praia do mar. Como entender isso? Praia e mar simbolizam o mundo todo. O dragão, apesar de já ter sido derrotado pela morte e ressurreição de Jesus, dá mostras de ser todo-poderoso, o dono do mundo. Com um pé na terra e outro no mar, domina tudo e todos. Trata-se de uma alusão a Roma, capital do império, situada perto do mar Mediterrâneo. Os romanos chamavam-no de Nosso Mar. Por ele chegavam à capital todas as riquezas das províncias dominadas, resultado da dominação política e da exploração econômica. O Todo-Poderoso está enfraquecido e irá desaparecer. Por isso é preciso profetizar e resistir até o fim. Convite para a nossa reflexão hoje, então, é pensarmos: qual é o dragão de hoje? Ou podemos ir até para o plural: quais são os dragões do nosso tempo? Que nós possamos nos firmar na resistência e na profecia para que o dragão seja derrotado. Resta-lhe pouco tempo, essa é a esperança das comunidades. Que nós também possamos alimentar essa esperança. Resta-lhe pouco tempo. Que nós possamos, pelo nosso testemunho, pela nossa profecia e resistência, vencer os dragões do nosso tempo. E que a mulher, aquela que protege os seus filhos, possa ser também lembrada como Maria, como na tradição católica, muitas e muitas vezes em várias celebrações marianas, são tomados os textos do Apocalipse para que nós possamos recordar de Maria, a mãe da igreja, aquela que é mãe da comunidade, cuida de cada um de nós. E nós, como filhos desta mulher, somos perseguidos quando buscamos a verdade e a justiça, porque a mentira está presente no mundo. O dragão procura devorar seus filhos. Que Maria interceda por nós, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.